encefálico é aquele segmento do sistema nervoso central que sucede à medula espinhal. Nós temos, fazendo parte do tronco encefálico, nós já vimos na aula anterior o bulbo e vamos sequenciar. Está aqui o bulbo. Uhum. Vocês estão vendo a setazinha? Estamos, professor. Então, aqui é o bulbo e aqui nós temos, superiormente ao bulbo, dando continuidade, nós temos a ponte. Aqui, ó. Aqui o bulbo, aqui a ponte. Aqui o bulbo, aqui a ponte. Olha aí, começar. Então, eu digo que a ponte é o segmento mais proeminente. Mais... Oi? O slide não passou, não. Ainda está no slide inicial. Vixe, Maria. Agora passou. Mas espera aí, vamos ver. Foi, agora está no conceito e sinonímia. Pronto, vamos ver se dá certo. Apareceu agora, é o segmento mais proeminente, mais volumoso do tronco encefálico. Ele, anteriormente, ele era chamado de protuberância, uma protuberância em forma de anel, né? Por causa do volume. Então, ele era chamado antigamente, hoje em dia não, raramente você encontra essa referência como protuberância ou protuberância anular, de anel. Aqui, vocês veem bem ele aqui na frente do cerebelo, ele acima do bulbo, ele abaixo do mesencéfalo. Está passando, não está? Não, não passou, não. Meu Deus, então está tudo errado. Agora passou. Não, mas não é para ser assim, não. Por que não está passando, minha Nossa Senhora? Você tem extensões, tem uma coisa errada, não é para ser assim. Eu vou parar aqui a apresentação e para ver se... Coisa, senhor. Eu vou voltar aqui. Me ajudem aí, que eu sou meio... Professor, eu fui no médico semana retrasada, que ele disse que é muito amigo do senhor. Quem é? Aí ele pediu para perguntar para o senhor se o senhor dá aula de data show ou se é o senhor que dá o show. Eu sou o show. Compartilhe. Vamos ver se dá certo aí. Porque quando eu faço assim, aí não aparece aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está passando. Não, tá no primeiro ainda. Não passa não, é? Quem é que me ajuda? Porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo parar, apresentar. Ó, porque aí eu parei, tirei. E aqui é onde eu boto. Deixa eu ver. É para ser bem aqui, ó. Eu boto onde tem janela ou é tela cheia? Vixe, professor, não sei disso, não. Acho que os meninos devem saber mais. Eu não sei, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ó, aí fica uma confusão doida. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estamos, agora tá certo. Está passando? Tá passando. Tá, né? Então vamos lá. Então tá aí, ó. É o segmento mais proeminente. Em função disso, era chamado de protuberância, tá? Você vê que ele é bem buchudinho aqui, ó. Essa formação aqui mais volumosa. Ele tem uma altura de 3 centímetros, ó, aqui, 3 centímetros, e uma largura, lado a lado, de 4 centímetros. 3 de altura, 4 de largura. Embriologicamente, se origina do rombencéfalo aqui. O rombencéfalo dá 2 vesículas secundárias.
dá o metaencéfalo e o mielencéfalo. Nós já vimos que o mielencéfalo origina o bulbo. E o metaencéfalo vai originar a ponte e o cerebelo. Aqui, ó. Aqui é o romboencéfalo, aqui embaixo é o mielencéfalo e aqui é o metaencéfalo. Tá? O metaencéfalo vai originar aqui na frente a ponte e lá atrás vai originar o cerebelo. Tá? Etimologicamente, ponte é ponte mesmo, é elo de ligação. Localiza-se no tronco encefálico, situado, ó, localiza-se aqui no tronco encefálico, situado acima do bulbo e abaixo do mesencéfalo e na frente e ao lado do cerebelo. Em cima tem um sulco bem proeminente, embaixo tem um sulco bem proeminente, bem marcante na realidade. Aqui em cima é o sulco pontino superior, ó, sulco pontino superior, e aqui embaixo o sulco pontino inferior. O sulco pontino superior pode ser chamado de sulco pontomesencefálico e o sulco pontino inferior pode ser chamado de sulco bulbopontino, né? Bulbopontino. De lado não tem sulco. E o que é que você usa como referência? Preste atenção. Vocês veem aqui a emergência de nervos cranianos. Aqui é o quinto e bem aqui é o oitavo. Então, você pega uma linha tangenciando a origem do quinto, aqui em cima, que é o trigêmeo, aqui, e aqui embaixo, tangenciando lateralmente a emergência do vestíbulo coclear. Ó, aqui, ó, uma linha aqui que tangencia lateralmente. Para cá é ponte, para cá é cerebelo. Aqui já é cerebelo. Aqui já é cerebelo. E lá atrás tem uma cavidade bem grande, ó. Essa cavidade que nós já sabemos que é o quarto ventrículo. Então, aí está muito bem delimitado a ponte. Aqui, ó. Aqui é a parede anterior do quarto ventrículo. Da mesma maneira que nós dividimos o bulbo, nós vamos dividir a ponte. Nós vamos dividir num corte transversal, num corte horizontal, num corte anteroposterior. Aqui é a frente, aqui é anterior e aqui atrás é posterior. Tá? E o que eu uso como referência para fazer essa divisão anteroposterior? É um conjunto de fibras aqui, ó. Esse conjunto de fibras cruza transversalmente o plano mediano. Isso aí é chamado de corpo trapezoide. Aqui é o corpo trapezoide. Então, eu uso como referência para dividir a ponte transversalmente, no sentido anteroposterior, o corpo trapezoide. O que está para trás do corpo trapezoide, inclusive o corpo trapezoide, é a parte posterior ou dorsal da ponte. E aqui na frente é a parte anterior ou ventral da ponte. Numa linha de evolução, uma linha evolutiva, a parte anterior é mais recente, filogeneticamente. A parte posterior é mais antiga. Tem animais que não têm essa parte anterior aqui, só tem a parte posterior. A parte anterior eu chamo de base da ponte. Aqui é a base da ponte, ó. Isso aqui é a base da ponte. É o que fica anteriormente ao corpo trapezoide, ó. Está aqui o corpo trapezoide. Então, isso aqui é a base da ponte. E aqui atrás é o tegmento da ponte, ó. Engloba, inclusive, o corpo trapezoide, ó. Aqui não, aqui é cerebelo já. Aqui é nervo, é sistema nervoso periférico. A base é aqui. A base é só aqui. E aqui, ó o gato, rapaz. Vai pra lá, desgraça. Meu Deus, o gato. Atrapalhou aqui o café da cega. Tá aqui. Tá?
Aqui é a base e ali atrás é o tegmento da ponte. Ó, aqui. Aqui é a base da ponte. A base, ó. E aqui atrás é o tegmento da ponte. Mesma coisa aqui, ó. Aqui é a base. Aqui é o tegmento da ponte, tá? Agora, numa divisão assim, tem uma parte superior e uma parte inferior da ponte. A parte superior da ponte, você para ver assim, um corte desse aqui, você diz assim, onde estiverem os núcleos do trigêmeo, é a parte superior da ponte. E onde tiver o núcleo do nervo facial, aí é a parte inferior. Aqui é o núcleo do facial aqui. Então, aqui, se aparecer o núcleo do facial, eu digo que aqui é uma secção inferior. Se aparecer os núcleos do trigêmeo lá em cima, ó, aí eu digo que aí é uma secção superior da ponte. Mas o que a ponte tem anatomicamente? Que você vê e que você identifica. Olha, sede danada. Ó, preste atenção. Aqui no bulbo era fissura mediana anterior, mas terminava aqui no forame cego. Se você prestar atenção, essa canaleta continua, só que ela é mais larga e mais rasa. Aí eu chamo de sulco basilar. Então, aqui é o sulco basilar. Você vê que é quase que uma continuação da fissura. Só que não é mais fissura, é sulco. É mais raso e mais largo. Tá? O sulco basilar. Mas ele não é assim vazio, não. Ele é ocupado por uma artéria. Ó. Olha essa artéria aqui, o quão importante é essa artéria para a vascularização do tronco cerebral, do tronco encefálico e da parte posterior do cérebro. Né? Eu perdi há 15 dias um sobrinho pela ruptura desse vaso aqui. Não foi brincadeira. Uma ruptura, um AVC hemorrágico tirou a vida do meu sobrinho. Então, quem é que ocupa o sulco basilar? A artéria basilar. Essa artéria ela é resultante da fusão de duas artérias, ó, as artérias vertebrais. Ó. Elas vão se fundir bem aqui ao nível de forame cego. Elas se fundem para formar a artéria basilar e vai terminar lá atrás, dando a artéria cerebral posterior. Ai, ai. O que mais, professor Monte? Aqui, ó. Continuando lateralmente, de cada lado, a ponte se continua. Olha aqui, ó. Bem aqui, esse corte é bem aqui, ó. Olha aqui o trigêmeo, ó. É esse nervo bem aqui, ó. É cortado aqui. Após aqui o trigêmeo, isso aqui já passa a constituir o pedúnculo cerebelar, os pés do cerebelo. Os pés. Como tem 3 pés de cada lado, superior, médio e inferior, esse aqui é o pedúnculo cerebelar médio, também conhecido com o nome de braço da ponte. É como se fossem os braços da ponte, mas essa formação aqui pertence ao cerebelo. Olha aí, é o braço da ponte. Formado por fibras que saem da ponte e penetram no cerebelo, fibras pontos cerebelares. Essas fibras saem daqui e penetram aqui. Como essas fibras têm uma disposição transversal, você pode dizer que o pedúnculo cerebelar médio é formado por fibras transversais da ponte que a cada lado penetram, sai da ponte e penetram no... Ok. Esse verde aí é o pedúnculo cerebelar médio. E olha aí as fibras. E você vê que essas fibras sofrem degustação. As fibras da direita, da esquerda, ó, penetram no pedúnculo cerebelar direito e o direito penetra
do pedúnculo cerebelar esquerdo. Há uma decussação, portanto. Aqui vocês veem o sulco basilar, ó, e aqui preenchido pela artéria basilar. Tá? Olha aqui o sulco basilar. A maioria dessas fibras, as fibras que vão formar o pedúnculo cerebelar médio, ó, elas vêm lá de cima, ó, vêm lá do cérebro. Quando chega na ponte, elas fazem uma sinapse e essas fibras que penetram, ó, tá? Por isso aqui são chamadas de fibras pontocerebelares. Essas que vêm lá do córtex cerebral, corticopontinas. Vai do córtex para a ponte. E aqui na ponte encontram as fibras pontocerebelares. Nervos cranianos da ponte. Vocês se lembram que lá no bulbo tinham 4 nervos: o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Aí na ponte também tem 4. O 5º, o 6º, o 7º e o 8º. O 5º par, está aqui ele, ó, bem grandão. É um nervo chamado trigêmeo, por quê? Porque ele vai se dividir em 3 partes. Ó, aqui. Vai se dividir numa parte superior, numa parte média e numa parte inferior. Tá? Essa parte superior eu chamo de nervo oftálmico. Pega essa parte aqui, ó. Pega o globo ocular, pega a fronte aqui, o que nós chamamos de testa, a fronte, ó. Pega o dorso do nariz, ó, a parte superior do nariz aqui, ó. A parte média é o nervo maxilar, pega a parte superolateral da bochecha, ó, superior da bochecha, pega o lábio superior, pega dentes superiores, aqui, ó. E a parte inferior, ó. Pega o mento, lábio inferior, dentes inferiores, parte inferolateral da bochecha. Aí, ó. Por isso aqui é trigêmeo. O oftálmico, que é conhecido como V1, esse V aqui é o 5 em algarismo romano. Tá? É o 5º, primeira parte, que é essa vermelha aqui. É o ramo oftálmico. Olha aqui o ramo. O 2 aqui, ó. O oftálmico está aqui, ó. É o V1. O V2 é aqui, ó. O V2 é o maxilar. Ó. Lábio superior, dentes superiores, porção superior da bochecha. Aqui, ó. E aqui o V3, que é o mandibular. O verde aqui, ó. V3, mandibular. Aqui o mandibular, V3, ó. O V2 e o V1. É um nervo misto, porque tem fibras motoras e tem fibras sensitivas. Ele é eminentemente sensitivo. O V1 e V2 só é sensitivo. O V1 e V2. O V3 é que tem fibras sensitivas e tem fibras motoras. As fibras motoras que acompanham o nervo mandibular vão para os músculos da mastigação. É para o músculo masseter, pterigóide medial, lateral, temporal. Olha, ele, então, sendo misto, tem fibras sensitivas e motoras. Como eu disse, o V1 e V2 só é sensitivo. O V3 é que tem fibras sensitivas e fibras motoras. Olha aí. O oftálmico, então, só tem fibras sensitivas, ó, aferentes somáticas. O maxilar também só tem fibras sensitivas somáticas. Agora, o mandibular tem fibra sensitiva e tem fibras motoras. Aí, ó. Aí eu botei aí o território, o que cada um presta inervação. Tá? O sexto par é o abducente. Olha o nome, abducente. Ah, professor, parece com abdução. Exatamente. Porque esse nervo abducente, ele faz a abdução do globo ocular. Ele faz o olho olhar para o lado.
por isso que ele é abducente. Ele só faz isso. É o sexto par. Olha aí. Aqui, ó. Ele é exclusivamente motor. Fibras eferentes somáticas. Ó, aqui, ó. Ele sai do suco bulbo-pontino, acima da pirâmide. Aqui, olha a pirâmide aqui no bulbo. Ele sai do suco bulbo-pontino acima da pirâmide, de um lado e do outro. Olha aqui. Acima da pirâmide, de um lado e do outro. Professor, em bulbo, a gente tem as fibras aferentes somáticas especiais, né? O que caracteriza uma fibra para ela ser especial e o que caracteriza ela para ser geral? Isso. Quando é sensitiva, quando é especial, são aqueles 5 sentidos especiais: visão, audição, gustação, olfação e equilíbrio. Essas fibras aí são sensitivas especiais. O que leva uma fibra motora a ser geral ou especial? É porque, geralmente, os músculos se originam dos miótomos dos somitos mesodérmicos. Mas tem alguns músculos que se originam dos arcos branquiais. Os músculos estriados esqueléticos, que se originam dos arcos branquiais, são considerados eferentes, viscerais especiais, porque os arcos branquiais vão originar as vísceras, mas, no caso de exceção, também originam esses músculos estriados da cabeça, alguns músculos estriados da cabeça. Então, essas fibras são chamadas de viscerais especiais. Está aí, ó, acima da pirâmide, de cada lado, ó, originando. Aí, ó. Eles vão também exclusivamente só para um par de músculo. É o músculo reto lateral do olho. Está aqui, ó. É para esse músculo aqui, ó. Esse músculo é que, quando contrai, gira o olho lateralmente. Ó, aqui, ó. O abducente vindo para o músculo reto lateral. Aí. Ó, aqui. Se eu lesar o abducente bilateralmente, os olhos entram em olha como é que fica. Lesão bilateral de abducente. Um estrabismo convergente. Mas não é. Mas eu posso lesar só um. Olha aqui embaixo. O estrabismo aqui é unilateral. Aqui também é unilateral. Aqui em cima é o caso de estrabismo convergente bilateral. Porque aí não tem a ação do músculo reto lateral, tem só medial. Então, aí o músculo reto medial puxa o olho medialmente no estrabismo convergente. Mas não é obrigado a ser o 2. Aqui foi o 2. Aqui foi o 2. Mas aqui, ó, foi só o direito, aqui foi só o esquerdo. Sétimo par, é o mais importante aí, ó, da ponte. É o facial. Ele nasce também do sulco bulbopontino, lateralmente ao abducente aqui, ó. Aqui o facial. Aqui, ó. Aqui é o sexto, aqui é o sétimo. Lateralmente a ele vai estar o oitavo aqui de lado, que é o mais lateral. Está aqui o facial, ó. Aqui é o vestíbulo coclear. Olha, de cada lado. Aqui ele, ó. Bem bonitinho aqui, ó. É um nervo misto. Tem 5 tipos de fibras. Se ele é misto é porque tem fibras sensitivas e tem fibras motoras. Olha aí. Tem 3 tipos de fibras sensitivas, tem 2 tipos de fibras motoras. Fibras aferentes viscerais especiais é a gustação. É o principal nervo da gustação. É o facial. E o território dele são os 2/3 anteriores da língua. E quais são, professor, os sabores que são percebidos pelo facial? Doce, salgado, azedo e umami. São 4 sabores: doce, salgado, azedo, que é o ácido, e umami.
que é um sentido da gustação novo. As fibras aferentes viscerais gerais é a sensibilidade de vísceras, a parte posterior das fossas nasais e face superior do palato mole. As fibras aferentes somáticas é aqui no pavilhão auditivo e o meato acústico externo, aqui, esse túnelzinho que tem aqui no ouvido. As motoras, as fibras aferentes viscerais gerais, vai para as glândulas lacrimal, vai para a glândula sublingual e submandibular. E as fibras aferentes viscerais especiais, os músculos da mímica, que faz a careta, o mungango, os músculos da expressão facial. Olha, todos esses músculos da expressão facial são comandados por fibras motoras do facial. Olha aí, todas essas... Professor, para que serve a expressão facial? Tudo que você sente lá no córtex cerebral, você consegue traduzir com essa musculatura da face. Você representa tanto a alegria, como a tristeza, como a indiferença, tudo você consegue retratar. Tanto as mulheres como os homens, né? Não tem diferença. E o último par craniano da ponte é o oitavo par. É o nervo vestíbulo coclear, que na realidade é composto de dois nervos, o nervo vestibular e o nervo coclear. É o oitavo par aqui, ó, aqui de lado, ó, aqui de lado, o oitavo par aqui, ó, é o mais lateral deles aqui, é o vestíbulo, olha, coclear. Ele está lá no ângulo lateral, lá no canto, onde termina o suco bulbo pontinho. Ó. É um nervo exclusivamente sensitivo. Ele é formado de duas, olha aí, ele é formado de duas partes. Essa porção que tem um caracol, cóclea quer dizer caracol. São 2 voltas e meia. Aqui é da audição, o coclear. Aqui, ó. Você vê que é um nervozinho separado, aqui as fibras cocleares. E aqui em cima, a porção vestibular, que é do equilíbrio. Todas duas, tanto a do coclear como a vestibular, são fibras sensitivas somáticas especiais. Nós temos 3 sentidos especiais somáticos, que é a porção coclear, que é a audição, nós temos a porção vestibular, que é o equilíbrio, e nós temos a visão, que também é um sentido somático. Olha aqui. Parte coclear, parte vestibular. Olha aí, a parte coclear é a parte da audição e a parte vestibular é a parte que controla o nosso equilíbrio. Olha aqui, o oitavo par, olha o sétimo par, olha o sexto par, olha o quinto par. Então, são os nervos da ponte. Trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo, coclear. Vamos agora para essa cavidade que fica aqui posterior à ponte e ao bulbo e anteriormente ao cerebelo. Está aqui, ó. Essa cavidade aí chama-se quarto ventrículo. Como tanto o bulbo, a ponte e o cerebelo se originam do rombencéfalo, eu posso dizer que o quarto ventrículo é uma cavidade rombencefálica, é uma dilatação do canal lá do tubo neural, da cavidade do tubo neural, ó, que se dilata para formar o quarto ventrículo. Dilatação do canal ependimário que vai originar. Ele localiza-se atrás da ponte do bulbo e na frente do cerebelo. Olha aí. Aí ele, ó, ele enchendo de líquor. Nós podemos dividir o quarto ventrículo em 2 partes. Uma parte que fica aqui na frente, ó,
parte anterior e uma parte que fica lá em relação ao cerebelo, que é a parte posterior. A parte anterior eu chamo de assoalho do quarto ventrículo. Essa parte aqui é o assoalho do quarto ventrículo. O assoalho tem uma parte que pertence à ponte e uma parte que pertence ao bulbo. E o teto pertence ao cerebelo. O assoalho fica na frente, é anterior, enquanto que o teto fica lá atrás, ela é posterior. Comunicação. O quarto ventrículo se comunica. Essa cavidade aqui, pessoal, ó, aqui tem um túnel que vai ligar aqui, ó. Este buraco aqui é o terceiro ventrículo. E para ligar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, eu tenho um túnel que atravessa o mesencéfalo. E esse túnel que atravessa o mesencéfalo, ó, para pegar o líquido do terceiro ventrículo e jogar dentro do quarto ventrículo, eu chamo de aqueduto cerebral ou aqueduto mesencefálico. Por bem, o quarto ventrículo, ele se continua inferiormente com o canal central do bulbo, ó. Ele continua aqui embaixo, ó, bem aqui, ó. Bem aqui é o canal central do bulbo. Que vai se continuar o canal central do bulbo, se continua com o canal central da medula espinhal. Da medula espinhal. Muito bem. Ele é revestido, aqui, bem aqui embaixo, aqui não dá para ver nessa figura, que ele foi removido. Mas bem aqui tem uma fábrica de líquor, que é chamada de plex coroide. O plex coroide ele é formado por capilar, ele é formado por pia mater e é formado por células ependimárias. Esse complexo de células ependimárias, de pia mater, de capilar, essa trindade aí, esse trio, é chamado de plex coroide. E a função desse plex coroide, aqui, ó, é a produção do líquido. É a produção do líquido, ó, do líquido, que vai preencher o quarto ventrículo. Mas além do quarto... O plexo corioide é quem faz o líquido, então. E as células ependimárias fazem o quê? É porque as células ependimárias faz parte do plexo coroide. Olha aqui, olha aqui. As células ependimárias fazem parte do plexo coroide. Então, o plexo coroide produz o líquido. Produz o líquido. Esse líquido encefalorraquidiano. Sim, professor, mas esse líquido é produzido sempre. É 24 horas produzindo. Ah, professor, ele não enche, não? Enche, mas ele vai drenado, ele vai retirado, para que ele se renove a todo momento. E ele vai sendo jogado para onde, professor? Ó, ele vai jogado para um espaço chamado de aquele espaço subaracnoide. Aquele espaço subaracnoide, que é o espaço que fica entre a aracnoide e a pia mater. E como é que ele vai para lá, professor? Como é que ele vai transferido para lá? Como é que ele vai transferido do quarto ventrículo para o espaço subaracnoide? É que tem 3 torneirazinhas, tem 3 portas de saída, os chamados forames do quarto ventrículo. Um é o forame mediano e 2 a cada lado, um do lado, outro do outro, chamado de forames laterais. Tem o forame mediano e os forames laterais que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, bem aqui embaixo é o forame mediano, que está bem na linha mediana, bem que tem um buraco, você vê que está saindo o líquido aqui. Esse buraco aqui é o espaço subaracnoide, ó. Todo esse espaço subaracnoide ele é preenchido pelo líquido. E o líquido que vai preencher o espaço subaracnoide, ó, todo esse espaço vem daqui do quarto ventrículo.
o forame mediano está aqui. E lá de lado, ó, bem acolá, ó. Aqui, essa seta aqui, eu estou mostrando que o líquido do terceiro ventrículo passa para o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo, o aqueduto cerebral. Tá? Aqui é o forame mediano e ali de lado os forames laterais. Eu acho que eu tenho aqui, ó, o forame mediano, aqui. E aqui de lado, a cada lado, os forames laterais. Ó, aqui o forame lateral ali, e aqui o forame mediano. Aqui o mediano, ali os laterais. Os laterais são esses daqui, ó, que corresponde lá do lado. E aqui é o mediano, ó, o forame mediano, aqui mais ou menos a essa altura bem aqui. Os laterais aqui e o mediano aqui. Professor, o que é que você enxerga aqui nessa parte anterior do quarto ventrículo? O que é que tem aqui, professor, que você vê? Primeiro, para você ter essa visão aqui, eu tinha que cortar o cerebelo aqui, ó. Corto o cerebelo aqui, leva de lado, aí aparece aqui, tá? Essa parte aqui é a parte anterior do quarto ventrículo. Aqui é ponte e aqui é bulbo. Eu posso chamar de assoalho do quarto ventrículo, ou alguns autores chamam de fossa romboide. Aqui é a fossa romboide. Aqui é a fossa romboide. Aqui é a parte da ponte, é a parte posterior da ponte, ou parte dorsal, e aqui é a porção aberta do bulbo. Aqui é a parte fechada e aqui é a parte aberta. Então, eu posso dizer que o assoalho do quarto ventrículo é formado pela parte dorsal da ponte e pela porção aberta do bulbo. Aqui, ó, bem aqui assim, é a parte dorsal, ó, e aqui é a porção aberta do bulbo. Limites. Eu tenho um limite acima e tenho um limite abaixo. Ó. Eu tenho um limite acima e tenho um limite abaixo. Aqui, ó, superolateralmente, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar inferior, aqui, ó. Tá? E aqui o véu medular superior. E aqui embaixo, ó, tubérculo grácil e cuneiforme, formando aqui as pernas inferiores aqui do quarto ventrículo. Ó, aqui. Limite superior, limite inferior do quarto. E aí, professor? Olha, preste atenção. Percebo que tem aqui um sulco, ó. Ah, professor, tem um sulco mesmo, ó. Sulco mediano do quarto ventrículo. Está aqui ele, ó. Sulco mediano do quarto ventrículo. Lateralmente ao sulco mediano tem um outro sulco aqui, ó. Ó, aqui, ó. Não é tão retinho. É o chamado de sulco limitante. Ó. Sulco limitante aqui, ó, do lado e do outro aqui. Sulco limitante. Ah, professor, entre o sulco mediano e o sulco limitante tem aqui, ó. Eminência medial. O que tem do lado tem do outro. Ó. Aqui, aqui. Eminência medial. A eminência medial ela se dilata de um lado e do outro. O colículo facial. Colículo facial aqui, ó. Colículo facial aqui, ó. De um lado e do outro. A eminência medial, colículo facial. Aqui embaixo, não dá para ver aqui, mas aqui dá. Tem dois triângulos aqui. Tem esse triângulo aqui, tem esse triângulo aqui, ó. Aqui nesse triângulo maior, mais superior, é onde está o núcleo do nervo hipoglosso. Então é chamado de trígono do hipoglosso. E aqui embaixo é chamado de trígono do nervo vago. Tem dois triângulos aqui, ó. Trígono do hipoglosso e trígono do nervo vago. Aqui de lado, ó, há uma expansão lateral aqui, ó, que é onde estão os núcleos da porção vestibular do nervo vestíbulo coclear, chamada de área vestibular. É chamada de área vestibular porque aqui estão os núcleos
Vestibular superior, inferior, medial e lateral. Aqui, ó. Acima da área vestibular, ali em cima, ó. Locus ceruleus. Há quem chame de locus ceruleu. O que tem aí de importante, que aí tem um grupo de neurônios que produz noradrenalina. É o maior produtor de noradrenalina encefálica. É o locus ceruleu. E ele é muito importante no acordar. Não é só ele, mas se você lesar o núcleo, o locus cerúleo, você fica eternamente dormindo, em coma. Você não acorda. Então, ele tem essa importância muito grande no acordar. O locus produz noradrenalina. Se você prestar atenção aqui, ó, tem assim a cabeleira do Cebolinha, ó, de um lado e do outro. São as estrias medulares do quarto ventrículo. Estão associadas ao oitavo par craniano. Olha aí. As estrias medulares do quarto ventrículo. Aqui é a área vestibular, elas invadem aqui superficialmente a área vestibular. Aqui para cima é o locus cerúleo. Aqui é o locus cerúleo. Aqui embaixo, ó, tem o funículo separas. Aqui, ó. E aqui a área póstrema. Aí é o funículo separas e aqui a área póstrema. Fazem parte, esses neurônios aí acompanham o nervo vago e elas estão relacionadas ao reflexo do vômito. Né? Tanto o funículo separa aqui, porque aqui é o trígono do vago. Então, essas fibras acompanham o nervo vago. Elas estão envolvidas no reflexo do vômito. A parede posterior do quarto ventrículo. É aqui, ó. Muito fácil de você ver. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é chamado de véu medular superior, ó. Véu medular superior e aqui de véu medular inferior. Olha aqui o véu medular superior e aqui o véu medular inferior. Olha aqui. Agora eu posso dizer a vocês, percebam que colado no véu medular inferior tem uma franja aqui, ó. Isso aqui é o plexo corióide do quarto ventrículo. Ó, aqui é o plexo corióide do quarto ventrículo. Ele faz parte do véu medular inferior aqui, ó. Aqui você vê aqui, ó, o plexo corióide do quarto ventrículo. Fica no véu medular. Aí, ó, eu botei até vermelhinho ali. Vamos agora para a estrutura interna, do meio para o fim da aula. Ok. Vamos começar aqui pela base da ponte, aqui, ó, essa parte aqui. O que tem aí, professor? Olha aí. Aqui pela base da ponte, aqui eu fiz aqui a ponte, eu fiz aqui o cerebelo, eu fiz lá o cérebro. Muitas fibras saem do córtex cerebral lá para a medula, vão passar pela ponte. Algumas fibras do córtex cerebral vêm para a ponte fazer sinapses com fibras que da ponte penetram no cerebelo. Então, preste atenção. Aqui pela base da ponte, essa parte aqui é a base, é a parte anterior. Aí vão passar essas fibras. O tracto córtico-pontino, que vem do córtex para a ponte, ó. Do córtex para a ponte. Tem as fibras córtico-espinhais que passam direto. Elas não vão fazer sinapse aqui. A córtico-espinhal passa de passagem. Eu vou até tirar aqui esse. Elas passam de passagem. E a córtico-nuclear. Algumas fazem sinapse na ponte e outras passam para fazer sinapse no bulbo. Então, aqui pela base da ponte, ó, pela base da ponte, passam
fibras longitudinais descendentes, todas relacionadas com a motricidade somática. Todas relacionadas com a motricidade somática. O que é isso? Com a contração de músculos estriados esqueléticos. O cérebro não planeja movimento. Ele deseja realizar o movimento. Desejar é uma coisa. Planejar é outra. Então, quando eu quero fechar a minha mão. Eu estou desejando fechar minha mão. É lá no cérebro. Mas quem é que vai fazer o plano? O cerebelo. O cérebro manda um pedido que o cerebelo faça um plano para fechar minha mão. Aí o cerebelo faz o plano e devolve para o cérebro. Aí o cérebro executa aquele movimento. Então, o tracto córtico pontino é o que traz do córtex cerebral, está aqui, o córtico pontino. Ó, ele vem trazendo as fibras córtico-pontinas, fazem sinapse na ponte, e aí sai o pedúnculo cerebelar médio com aquele desejo do cérebro de fazer o movimento. Aí o cerebelo vai planejar e vai mandar de volta para o cérebro. Daqui sai fibras para lá. Não volta pelo mesmo caminho, não. Ele volta por acolá. Que depois eu mostro para vocês. Agora, o córtex espinhal vai lá para a medula para dar origem aos nervos espinhais e o córtex nuclear vai fazer sinapse na ponte para dar origem aos nervos cranianos pontinos do trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear. Então, tem fibras longitudinais, tem fibras transversais. As transversais são as fibras ponto cerebral. E aqui onde tem essa sinapse, é onde estão localizados os núcleos pontinos. Os núcleos pontinos correspondem às sinapses estabelecida entre as fibras córtico-pontinas com as fibras ponto cerebral. Aqui, ó. Do córtex para a ponte, da ponte para o cerebelo fazer o plano. Professor, diga. No núcleo pontino é que é feita a sinapse, né? Exatamente. Tá, obrigada. É no núcleo pontino que faz a sinapse. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Você vê que a fibra córtico-pontina faz sinapse com as fibras ponto-cerebelares. Então, aqui é os núcleos pontinos, na base da ponte. Aqui é a base, aqui é o tegmento. Depois que o plano é feito, olha aí como o cerebelo já vai mandar o plano pronto só para o cérebro executar. Tegmento da ponte é aquela parte posterior da ponte. O tegmento da ponte, filogeneticamente, é mais antiga. A base, filogeneticamente, é mais recente. Lá pelo tegmento, também tem fibras longitudinais, também tem fibras transversais, tem os núcleos dos nervos cranianos pontinos e tem ainda a formação reticular. Isso aí é que compõe o tegmento da ponte. Tá? Quais são as fibras longitudinais da ponte? Os leminiscos, são 4 leminiscos pontinos. O medial, o espinhal, o trigeminal e o lateral. São 4 leminiscos que eu vou mostrar para vocês. E ainda, olha aí, você vê que as fibras, olha aí, subindo, são leminiscos, ó. Passo pela ponte em direção, passo pelo tronco encefálico, como um todo, né? A ponte também faz parte do tronco encefálico. Passa pelo mesencéfalo para chegar do cérebro. Aí são os leminiscos. E descendo, ó, com origem no mesencéfalo pontibulbo, as vias estas piramidais, tá? Que é o núcleo rubro. Lá no núcleo rubro do mesencéfalo são as fibras rubro-espinhais, tem as fibras vestíbulo-espinhais, retículo-espinhais, né? E as tectoespinhais. As fibras transversais é o corpo trapezóide. Vocês se lembram que ali, separando a base
do tegmento tem um corpo trapezoide, são fibras de disposição transversal, o corpo trapezóide. Eu botei 4 bolinhas aqui para dizer que na ponte tem 4 nervos cranianos. E os núcleos desses nervos cranianos pontinos ficam no tegmento da ponte. E esse espaço vermelho aqui, esse espaço, é a formação reticular da ponte. Deixa eu mostrar os núcleos dos nervos cranianos. Tem núcleo sensitivo e tem núcleos motores. O trigêmeo tem 3 núcleos sensitivos e um núcleo motor. Tem o núcleo principal do trigêmeo está aqui. Opa, está aqui. O núcleo principal do trigêmeo. Aí para cima tem o núcleo mesencefálico do trigêmeo. É chamado de mesencefálico porque da ponte ele invade o mesencéfalo. Da mesma forma, o núcleo espinhal, porque da ponte atravessa o bulbo e alcança até a medula espinhal. Então, esses 3 aqui formando assim uma coluna trigeminal. E aqui de lado, bem aqui tem, porque o que tem de um lado tem do outro, o núcleo motor do trigêmeo, que também é chamado de núcleo da mastigação. Daí saem as fibras que vão fazer a contração dos músculos da mastigação. Olha aqui o sensitivo principal, o mesencefálico do trigêmeo, o espinhal do trigêmeo e o motor do trigêmeo, que vai compor o V3, a porção mandibular do trigêmeo. Aqui é o V1, V2 e V3. Ó, em V1, V2 e V3 tem fibra sensitiva. Agora, fibras motoras só tem no V3, na porção mandibular. No núcleo principal do trigêmeo, essas fibras que estão aqui é que vão captar o tato e pressão. Tato e pressão aqui. O tato aqui, ó. Eu pego da sua nariz, eu estou sentindo o tato aqui, ó. E pressão, se eu aperto aqui, são esses neurônios que estão aqui, ó. O núcleo mesencefálico do trigêmeo é para controlar a mordida, é a propriocepção. Vai controlar a mordida, saber se eu estou mordendo forte ou fraco. E o núcleo espinhal do trigêmeo, aqui, ó, temperatura e dor. Temperatura e dor, aquela dorzinha de dente. Se eu sinto frio na face, na língua. Temperatura, se eu mordo minha língua, aquela dor. E o núcleo motor, mastigação. Os movimentos mastigatórios. Mesma coisa, eu não vou mais repetir, é outra figura. Aqui o mandibular, o motor vai para o V3, ó, e há lá o mesencefálico, o espinhal e o sensitivo principal. Aí, ó. Núcleo do abducente, ó aqui. O núcleo do abducente fica lá dentro do colículo facial. Professor, mas como é que o colículo é facial e tem o núcleo do abducente? Esse azul aqui é o núcleo facial, é o nervo facial. Você vê que o núcleo do facial é aqui, mas as fibras primeiro vão para trás, contornam o núcleo do abducente e voltam para aparecer lá no sulco bulbopontino, aqui no sulco bulbopontino. Então, a eminência lá, o colículo facial, é em função das fibras do facial que contornam o núcleo do abducente. O abducente não, ó, ele vem reto. Aparecer aqui, ó, ele vai emergir no sulco bulbopontino, logo acima das pirâmides. Logo acima das pirâmides. Aqui, ó, uma visão posterior. Ele sai daqui, ó, e vai lá para o nervo retrolateral do olho. Facial. O facial tem 3 núcleos motores e um núcleo sensitivo. O núcleo sensitivo do facial fica no bulbo, é o núcleo solitário.
É o núcleo solitário. Tá? Eu vou já mostrar para vocês aí. O principal núcleo motor está aqui, ó. Vai para a musculatura da mímica. Uhum. E aqui embaixo tem 2 núcleos, ó. Tem 2 núcleos aqui. O de cima é o lacrimal, vai lá para a glândula lacrimal produzir a lágrima, e aqui embaixo dele o núcleo salivatório superior. Vai produzir saliva, vai produzir saliva nas glândulas submandibular e sublingual. A parótida é de outro núcleo. O 8º par, que é o vestíbulo coclear, tem os núcleos cocleares auditivos e os vestibulares do equilíbrio. Bem aqui, no nível do forame lateral do 4º ventrículo, tem 2 núcleos cocleares. Aí você só vê um porque eles estão no mesmo nível. Ó, aí é o ventral e aqui é o dorsal. Ó. Eles estão no mesmo nível. É o coclear, é o ventral e aqui é o dorsal. São 2 núcleos auditivos. Medialmente tem 4 núcleos, que são os vestibulares aqui. Ó. O vestibular superior, o vestibular inferior, o vestibular medial e o vestibular lateral. Esses são os núcleos do equilíbrio, para posicionar a cabeça. A cabeça estando posicionada, o corpo está posicionado. Os cocleares, a audição, e os vestibulares, equilíbrio. Ali era a substância cinzenta homóloga. Eu vou mostrar agora a substância cinzenta própria. Substância cinzenta própria. Os núcleos próprios da ponte, assim como tinha os núcleos próprios do bulbo. A pessoa não me lembra mais quais eram os núcleos próprios do bulbo. Núcleo grácil, núcleo cuneiforme e o complexo olivar. E quais são, professor? Os núcleos da substância própria da ponte. Os núcleos pontinos, lá naquela sinapse da fibra córtica espinhal com ponto cerebelar, tem os núcleos pontinos. Tem o núcleo olivar superior, os núcleos olivares superiores. Os olivares inferiores é lá no bulbo. O olivar superior é na ponte, aqui, ó, ligados à audição, para olivar. Tem o núcleo que fica no corpo trapezóide, os núcleos do corpo trapezóide são auditivos também. E aqui no leminisco lateral, que são fibras auditivas, o leminisco lateral. Mas não é só auditiva, não. Tem também fibras proprioceptivas, que são as vestibulares. E a substância branca? Estamos terminando. E a substância branca, professor? Tem substância branca tanto aqui na base, como tem substância branca aqui no tegmento. Vamos lá. Atrás, preste atenção aqui. Aqui é o leminisco, aqui é o corpo trapezóide. Logo atrás do corpo trapezóide tem 4 fitas nervosas. Um feixe de fibras em forma de fita é um leminisco. Então, aqui são os 4 leminiscos pontinos. Aqui o leminisco medial. Vamos lembrar vocês que o leminisco medial é a junção do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme. Aí tem o leminisco medial. Não, medial aí tem o espinhal. E o que é o leminisco espinhal? É a junção do tracto espinotalâmico anterior com o tracto espinotalâmico lateral. Os dois do bulbo na ponte se juntam e formam o leminisco espinhal. Aqui é o leminisco trigeminal, as fibras trigeminais, e aqui o leminisco lateral, que são fibras do vestíbulo coclear. Então, o leminisco medial, que tem de um lado e tem do outro, pessoal. Leminisco medial, espinhal, trigeminal e lateral. E aqui o pedúnculo cerebelar superior, bem lá do bulbo. Pedúnculo cerebelar superior.
essas fibras que vão penetrar aí no pedúnculo cerebelar superior, vem lá da medula espinhal. Aqui na base tem as fibras motoras, que você já sabe qual é. Ó, o tracto córtico espinhal, o tracto córtico nuclear e o córtico pontino. Aqui. Tá? São as vias motoras da base, aqui na base. Agora, aqui atrás tem vias motoras do tegmento, aqueles tractos extrapiramidais, ó. São as vias extrapiramidais. O rubo espinhal, o tecto espinhal, retículo espinhal. Tá? Aqui não dá para ver o vestíbulo espinhal, e você vê aqui as fibras do vestíbulo espinhal. Mesma coisa. Vai ter aqui o fascículo longitudinal medial, que tem na medula, tem no bulbo, tem na ponte, tem no mesencéfalo. É a interligação interna da ponte. Ok? Aí é o fascículo longitudinal medial. Está aqui o fascículo. As fibras transversais é o corpo trapezoide aqui, ó. São fibras transversais da ponte, o corpo trapezoide. São fibras auditivas. O que você ouve com um ouvido, ó, 50% sobe pelo mesmo lado e 50% cruza para o lado oposto. Então, o que você escuta com o ouvido vai para os dois hemisférios cerebrais. Eu acho que era só isso. E tem ainda as fibras que, saindo da ponte, vão penetrar no cerebelo, formando o pedúnculo cerebelar médio. Ó, elas decursam, eu mostrei para vocês que elas decursam. Fibras que, da base da ponte, decursam e invadem lateralmente o cerebelo. Ok. Meus jovens, quando eram bebês, lá na praia, no litoral. Hoje já são rapazes. Ok. Muito bem. O Artuzão, hein, professor? Tá namorador ele. É danado. É. Do nada, sem nem dar um tchau. Acabou? Acabou, ele saiu da reunião. Deus me livre.